Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de 7º ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa videoaula de número 14, vamos dar continuidade ao capítulo 5, Reforma Protestante e Contra-Reforma. Nas videoaulas anteriores vimos aí o contexto histórico onde se insere o período da Reforma, quais os motivos iniciais, os primeiros reformadores, digamos ali, o início oficial com Martinho Lutero e a cisão do Lutero, que era um monge católico, com a igreja, onde ele cria sua nova igreja, sua própria doutrina, suas próprias ideologias e leis religiosas. Vimos também a expansão dessa reforma protestante na figura do João Calvino, que leva para a França, Suíça e outras partes da Europa. E vimos também a reforma na Inglaterra, que foi liderada pelo próprio rei, o rei Henrique VIII, que se torna, então, líder da igreja no seu próprio reino. Ele se torna rei, né? Rei no campo político e também no âmbito religioso. Então vimos aí que esse movimento reformista de reestruturação de ideias, ele foi se propagando para boa parte da Europa. Consequentemente, a Igreja Católica foi perdendo milhares, milhões de fiéis nas décadas seguintes, conforme esse movimento reformista se propagava. Mais e mais pessoas aceitavam essa ideia e essas críticas à Igreja Católica. Então a igreja ela faz um movimento, digamos assim, de resposta, de contra-ataque. Daí vem a contra-reforma, também conhecida como reforma católica. E é isso que nós vamos ver, que pontos se basearam, né, essa reforma católica. Vamos lá. Então a reforma católica ou a contra-reforma foi a resposta da Igreja Católica para tentar conter o avanço do protestantismo, do movimento reformista. Portanto, a liderança católica iniciou o seu próprio movimento, né, chamado então de Reforma Católica. Esse movimento de resposta da Igreja Católica ele foi baseado em 3 pontos principais, na atuação, né, de 3 áreas principais. Os jesuítas. Os jesuítas eram uma das várias ordens religiosas existentes no âmbito da Igreja Católica. Era uma ordem até, digamos, nova, que rapidamente cresceu, tanto em tamanho, em número de membros, quanto em poder e em prestígio, tanto em poder dentro da própria estrutura da Igreja Católica, quanto em poder, digamos ali, relacionado à população, à sociedade. O segundo ponto foi o concílio, a reunião dos membros da igreja. Isso não foi o primeiro concílio, né? E nem o último. De tempos em tempos, quando a igreja julga necessária, a igreja católica julga necessária, ela reúne, ela conclama um concílio, onde as lideranças da igreja se juntam e debatem, expõem seus pontos de vista e votam em possíveis reformas, em possíveis mudanças dentro da estrutura da igreja. Nesse período, nesse momento, né, histórico, ocorreu o concílio na cidade de Trento, que foi bastante importante para mudar algumas questões dentro da estrutura da Igreja Católica e outras para manter, né, essa doutrina, essa estrutura católica e diferenciar das novas doutrinas protestantes, da luterana, da calvinista, da doutrina anglicana na Inglaterra. E, por fim, o último grande ponto onde se baseia essa contra-reforma ou reforma católica foi a Inquisição, oficialmente chamada de Tribunal do Santo Ofício, que era o órgão da igreja responsável por vigiar, fiscalizar ou punir, né, aquelas pessoas que eram contrárias à doutrina da Igreja Católica. Então vamos ver cada um desses 3 pontos, né, de forma mais detalhada a partir de agora. Então vamos lá. Primeiro, a ordem dos jesuítas. Como já foi dito, era uma das várias ordens religiosas existentes dentro do âmbito da estrutura ali da Igreja Católica. A ordem dos jesuítas ela foi fundada no ano de 1534 pelo ex-militar espanhol chamado Inácio de Loyola. Portanto, Inácio de Loyola ele teve, durante boa parte de sua vida, a carreira militar, foi um grande guerreiro, um grande soldado. Então, conta a tradição que numa dessas batalhas, numa dessas guerras, ele foi gravemente ferido e fez como uma promessa, um pedido, que se ele se recuperasse, se ele vivesse, se ele sobrevivesse, ele não mais dedicaria sua vida
as guerras, as batalhas, ele dedicaria sua vida em nome de Deus, a levar o nome de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Ele não morre, ele vive, e assim ele cumpre sua promessa, e ele funda a ordem dos jesuítas. Hoje, Inácio de Loyola ele é considerado santo, Santo Inácio de Loyola, dentro da tradição católica. Então, Inácio de Loyola funda essa nova ordem religiosa, os jesuítas, que ficaram conhecidos, né, como os soldados de Cristo. Esses soldados de Cristo remete à carreira, né, à vida do Inácio de Loyola por ser um militar e por conviver com aquela estrutura hierárquica, né, das Forças Armadas, do Exército, né, os graus de hierarquia, de obediência, você tem que obedecer ao seu superior, né, você tem que respeitar e você tem que ser bravo, você tem que ser corajoso, você tem que enfrentar o inimigo. No caso da guerra, no caso dos jesuítas, dos membros, dos padres jesuítas, eles tinham que, então, ter o respeito à hierarquia, às leis, às ordens, tanto da Igreja Católica quanto às ordens dentro da ordem dos jesuítas, e eles tinham que ter a coragem do soldado de enfrentar o mundo, o inimigo, de levar a fé católica, o cristianismo católico, para o máximo de gente possível. Então, novamente, conhecido como os soldados de Cristo, os jesuítas dedicaram-se a divulgar o catolicismo, não só na Europa, né? Claro, no momento inicial na Europa, mas também a evangelizar os povos, tanto da Ásia, da África e da América. Olha a data aí, 1534, né? Nós já estamos falando ali do período ali, do início, do auge das chamadas grandes navegações. Então, esse período, tanto da reforma protestante quanto da contra-reforma, da reforma católica, além de estar inserido no mesmo contexto do renascimento artístico e cultural, como já vimos, é também o mesmo período histórico das grandes navegações, da expansão marítima, do descobrimento do mundo. Então, os jesuítas e a Igreja Católica viram nessa descoberta de novas terras, né, nesse contato dos europeus, portugueses, espanhóis e outros povos, o contato ali com os indígenas na América, os africanos, os asiáticos, viram uma oportunidade de recuperar, digamos assim, os fiéis que a igreja tinha perdido na Europa para o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo e outras correntes, outras doutrinas, e viram essa oportunidade de ganhar novos fiéis em outras partes do mundo. É aí onde não só os jesuítas, né, outras ordens, os agostinianos, os franciscanos, as carmelitas, mas os jesuítas eles ganham destaque porque eles estavam entre os primeiros, sempre que havia um navio português, espanhol, por exemplo, navegando pelo Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, descobrindo o mundo, fazendo comércio com outros povos, sempre havia ali alguns padres da ordem dos jesuítas com a missão de evangelizar, levar a mensagem, né, do cristianismo católico. Os jesuítas, então, eles tiveram esse papel importantíssimo na propagação do catolicismo, do cristianismo pelo mundo, né, pelo novo mundo. Os jesuítas também atuaram na área da educação, pois eles faziam tanto o papel de evangelizar, de catequizar, mas também de alfabetizar, para que aquela população, né, indígena, africana, asiática, ou mesmo a população europeia, digamos ali, mais pobre, que não tinha acesso àquela educação mais formal, eles podiam ter acesso ali às primeiras letras, né, pelo menos o básico da educação, para que pudessem também aprender a religião. Então, era associado a alfabetização com a evangelização. Portanto, os jesuítas ficaram conhecidos por criar uma rede de colégios por todo o mundo. Onde havia atuação dos padres da ordem jesuíta, sempre havia colégios também, onde eles faziam a catequização e a alfabetização dessas populações. Estima-se que no auge da ordem dos jesuítas eram cerca de 600 escolas, 600 colégios espalhados pelo mundo. Muitos desses colégios estavam no Brasil, né, pelo contato então do Reino de Portugal, um reino católico que é aliado da Igreja, né, que recebeu aí os jesuítas e outras ordens. Só a título de curiosidade, né, a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, ela tem como sua origem um colégio jesuíta. Né? Os jesuítas fazem ali, a princípio, uma pequena escola que com o tempo cresce, né?
para atender ali a tanta população descendente de portugueses que viviam na região de São Paulo, quanto também as tribos indígenas, né? E a cidade vai crescendo ao redor desse colégio jesuíta. Então, olha aí a participação importantíssima que os jesuítas tiveram, tanto na formação, né, digamos assim, da história do Brasil, inclusive do nosso próprio Piauí também, uma outra curiosidade, né? Boa parte das terras que hoje são o estado do Piauí, né, à época eles pertenciam à ordem dos jesuítas, né, pertencia a essa ordem da igreja. Certo? Então vemos aí esse papel importantíssimo dos jesuítas, dos soldados de Cristo, de levarem o cristianismo católico para outras partes do mundo e assim trazerem uma maior quantidade de fiéis, de novos fiéis para a Igreja Católica, para suprir, né, aquela perda de fiéis que ela teve na Europa continental. O segundo ponto, então, onde se baseou essa reforma católica, então, foi o chamado concílio na cidade de Trento. Né? Então, essa reunião que foi convocada no ano de 1545 pelo Papa Paulo III. O Papa Paulo III convoca, então, as lideranças da igreja espalhadas ali pela Europa, os membros do alto clero, para que eles se reunissem nessa cidade de Trento e ali debatessem firmemente a doutrina da igreja. O que é que poderia ser mudado, o que poderia ser alterado e o que deveria ser mantido, reafirmado, né? Onde ali seria um momento ali, digamos, ou de conciliação ou um momento de definição total ali daquela separação entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante, ali, as novas doutrinas. Esse concílio, ele demorou décadas, né? Foi um concílio muito demorado. Durante esse período, né, ocorreram fatores climáticos, né, chuvas demais e atrasava o concílio, tinha que ser parado por dias, semanas, guerras ocorreram, inclusive epidemias, doenças também. Então, esse concílio ele foi constantemente paralisado. Eles se reuniam por algumas semanas, meses, depois passavam meses, anos, né, sem se reunir e voltavam a reunir, e por isso esse concílio se arrastou até o ano de 1563. Mas ao fim do concílio, da reunião, no ano de 1563, o concílio ele determinou a rejeição da doutrina da justificação pela fé de Lutero. Ou seja, o ponto principal da doutrina luterana, que é a justificação pela fé, que a fé é que salva as pessoas acima das suas próprias ações, das boas ações, a Igreja Católica não concordou. A Igreja Católica também discordou, rejeitou a doutrina de João Calvino, da predestinação absoluta, que todo mundo já nascia ali com o seu destino traçado para ser salvo ou para ser condenado. Então a Igreja discordou a Igreja Católica discordou dos dois pontos principais, tanto da doutrina luterana quanto da doutrina calvinista. Portanto, digamos ali, houve a quebra definitiva, não havia como se reconciliar. Além desses dois pontos, né, o concílio também analisou a própria estrutura da doutrina da Igreja Católica, que, devido a essas críticas da doutrina da Igreja Católica, é que surge o movimento reformista protestante. Então, a Igreja analisou sua própria estrutura. Por isso, ela considerou crime a venda de indulgências, reconheceu como erro a venda de indulgências, de falsas relíquias. Né? Então, ela considera crime. Reafirma o poder do Papa. O Papa como figura de liderança, de figura central da Igreja Católica. O poder do Papa é reafirmado. Conserva os 7 sacramentos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na doutrina luterana e doutrina calvinista apenas 2. A Igreja Católica conserva os seus 7 sacramentos, o culto à Virgem Maria e também aos santos. Né? Então, temos aí uma separação bem grande do pensamento católico do pensamento protestante, né, naquele período. A Igreja propôs a criação de seminários para instruir e para formar padres, ou seja, reconhece também aquela crítica que muitos reformistas faziam, a falta de preparo de padres, monges principalmente, que atendiam a população diretamente, né, que mal sabiam ler e escrever. Então, propôs a criação desses seminários, de toda essa estrutura de formação dos membros do clero. E aí vem um ponto muito polêmico, né? A igreja, ela reedita, ela traz novamente à tona o chamado índex, né? O que é o índex? Era a relação de livros proibidos, que os fiéis católicos estavam proibidos de ler. Se você lesse um desses livros que constava na lista, você estava cometendo um grande pecado, uma grande heresia.
e poderia ser punido, julgado por isso. Esses livros proibidos geralmente eram livros científicos, né? Ou livros de outras religiões, né? Que os fiéis católicos estavam proibidos de ler. Então, quem lesse, quem tivesse, quem portasse um livro desse em casa, poderia ser, então, digamos ali, punido, né? Por aquilo. Mas quem é que fazia essa fiscalização? Quem é que fazia essa punição? É aí onde entra o terceiro grande ponto aí, onde se baseia a reforma católica, né? A chamada Inquisição. Né? Durante a Contra-Reforma, né, além do Concílio de Trento, o Papa Paulo III, né, além dele reativar o Index, ele reativou também o Tribunal do Santo Ofício, né, que era o nome oficial do órgão da Igreja, encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia, de ir contra a doutrina e o pensamento da igreja. Então, o nome oficial é o Tribunal do Santo Ofício, mas o nome que ficou mais conhecido pela população e ao longo da história até hoje é conhecido como a Inquisição, ou a Santa Inquisição. Então, novamente, esse órgão responsável por vigiar, julgar e punir. As principais vítimas da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, foram aqueles que eram acusados de heresia, os protestantes, né, por discordar da doutrina católica, e os membros também de outras religiões, principalmente os judeus. Né? A comunidade judaica na Europa, nas cidades e nos reinos, eram muito perseguidas, né? Acusadas, então, de desrespeitar a imagem de Cristo, né? E a doutrina cristã. Portanto, muitos judeus eram presos, ou às vezes pagavam a multa, e muitas vezes eram condenados à prisão. Além disso, né, e é muito também do folclore e também da, digamos, até mesmo da questão da mídia, a Inquisição julgava muitas pessoas consideradas bruxas, principalmente mulheres, né, em sua grande maioria mulheres, que eram consideradas bruxas. E geralmente eram mulheres que tinham algum conhecimento científico, né, química, física, na época a chamada alquimia, né, ou mesmo mulheres que tinham conhecimento da natureza, de ervas, de raízes, e por isso e por viverem, digamos ali, um pouco mais afastadas, isoladas das cidades, da sociedade ali mais próximas, elas eram consideradas bruxas e eram perseguidas e sumariamente condenadas à execução, à morte, à fogueira, principalmente, à morte pela fogueira. Então, o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, ele foi instalado oficialmente em 3 reinos, né, em 3 regiões que tinham, digamos, ali, essa maior proximidade com a Igreja Católica. Ele atuou, a Inquisição atua em várias regiões, mas oficialmente, né, com autorização, ela funcionou na Espanha, na região da Espanha, a partir de 1478, em Portugal, a partir de 1536, e na região onde hoje é a Itália, a partir de 1542. E aí nós vemos Espanha e Portugal, e novamente lembrando esse período aí das grandes navegações, da expansão, da colonização da América, da África, né, pelos europeus e da Ásia também. Então, a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, viaja a esse novo mundo. Então, nós tivemos julgamentos do Tribunal da Inquisição em áreas aqui da América do Sul, por exemplo, que pertenciam à época ao Reino da Espanha e também ao Reino de Portugal, ou seja, o Brasil, o que hoje é o Brasil, né, antes a América Portuguesa, recebeu aí a visita do Tribunal do Santo Ofício. Então nós temos aqui uma imagem, né, uma pintura que retrata o julgamento de uma pessoa pelo Tribunal do Santo Ofício. Ao centro, a gente tem bem ao centro da imagem, né, com uma roupa preta, um chapéu preto, sentado, né, o réu que está sendo acusado de heresia. Atrás dele, né, também centralizado, anotando no caderno, nós temos ali como se fosse o escrivão, anotando tudo o que estava acontecendo no julgamento. E à sua frente, à frente do réu, no tablado mais alto, né, nós temos aí os juízes da igreja. Temos aí eles com as vestes da igreja, né, vermelhas, representando membros do alto clero, membros dirigentes da igreja. E ao redor nós temos aí o público que assiste, as testemunhas que assistem a esse julgamento. Então era uma cena aí muito comum nas cidades europeias, esses julgamentos da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício. Então, como foi dito, a Inquisição ela chega, né, ao Brasil via Portugal, né, chega à colônia brasileira via sua metrópole portuguesa. Em Portugal, as principais vítimas do Tribunal do Santo Ofício foram os chamados cristãos novos. Quem eram esses cristãos novos?
judeus que se convertiam ao cristianismo. Daí o nome, novos, porque eles nasciam, cresciam judeus dentro de uma família judaica, mas eram obrigados, né, obrigados por pressão das autoridades da sociedade a se converter ao cristianismo. Mas muitos desses judeus, ex-judeus, novos cristãos, melhor dizendo, eles eram acusados, né, por vizinhos, por outras pessoas, de continuarem praticando o judaísmo às escondidas, continuarem negando Cristo como Messias, e por isso eles eram perseguidos. Para escapar, muitos desses judeus cristãos novos fugiram para o Brasil, para a região da Bahia, do Pernambuco, onde se instalaram, viraram senhores de engenho, grandes comerciantes, estabeleceram uma nova vida, um novo status social, mas mesmo assim eles continuavam sendo perseguidos por o Tribunal do Santo Ofício. No ano de 1591, nós temos aí a primeira visita de um representante do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil, essa autoridade aí da Igreja Católica que é enviada ao Brasil para, digamos aí, prender, vigiar, punir os cristãos novos, né, que eram presos e levados de volta para Portugal, alguns indígenas também, né, alguns escravos africanos, né, os indígenas por serem acusados de continuar praticando as religiões e os africanos por praticar as religiões pagãs, né, na visão da igreja, de desrespeitar o cristianismo, eles também foram julgados. Então, pessoal, vimos aí como se estruturou a Reforma Católica, a Contra-Reforma, esse movimento de resposta da Igreja Católica ao movimento reformista protestante, né, que teve como grandes nomes o Lutero, o Calvino e o rei Henrique VIII da Inglaterra. E para nossa próxima videoaula, fica aí a correção do exercício. Respondam o exercício do final do capítulo 5, são as questões de 1 a 7, que é o tópico mesmo de atividade, são 7 questões, estão ali entre a página 122 e a 124. E fica aí também uma questão extra, digamos assim, uma oitava questão, que é o tópico Vozes do Presente. Vocês vão ver ali uma letra de uma música da banda U2, que insere, né, esse contexto aí, muitas vezes, das disputas entre católicos e protestantes, hoje chamados evangélicos, na Europa. Então, respondam em essa questão também, essas alternativas que tem na página 125. Então, até a nossa próxima videoaula, foco nos estudos e até mais.